Natal está chegando, né, irmãos? Está chegando. E como nós já falamos na última mensagem, o Natal é uma data estabelecida para nós comemorarmos o nascimento de Jesus. Ou melhor, para nós anunciarmos Jesus, que para morrer, teve que nascer neste mundo. A gente aproveita essa festividade. Nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Essa é uma das certezas que nós temos. Mas nós aproveitamos essa festividade para anunciar Jesus. O sentido do Natal, como falamos na última mensagem, é Jesus. E neste texto, o evangelista Lucas narra vários eventos, tanto que acontece antes, quanto o que acontece depois do nascimento de Jesus. Aqui nesse texto nós podemos ver Lucas descrevendo detalhes que levaram José a sair de Nazaré, que fica no norte da Palestina, para descerem no mapa até a Judéia, que fica no sul da Palestina, ali na cidade de Davi, né, na cidade de Belém, que fica ali a alguns quilômetros da cidade de Jerusalém, ao sul da cidade de Jerusalém. Mas ele também vai falar sobre algumas coisas que aconteceu depois, como o maravilhoso acontecimento da aparição de um anjo aos pastores e de um coro angelical que louvaram a Deus pelo nascimento do Senhor Jesus Cristo. E neste texto, meus irmãos, eu gostaria de apresentar 3 fatos que nos ensinam grandes verdades espirituais. Quais são esses fatos e também quais são essas verdades? Em primeiro lugar, eu quero destacar o acontecimento que acontece dos versículos 4 a 6 deste texto. Veja comigo os versículos 4 a 6. Diz assim: E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher, Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. E aconteceu que, indo eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Como eu disse, José e Maria não moravam em Belém, eles moravam em Nazaré, uma cidade da Galiléia, que fica na região norte, ali daquele território que é chamado de Palestina, ou, melhor dizendo, o território hoje que nós conhecemos como o país de Israel. Mas, por causa de um decreto do imperador romano César Augusto, que decreto é esse? Um decreto onde ele ele manda que todos que habitam no território conquistado pelos romanos fossem até a sua cidade natal e ali pudessem registrar-se numa espécie de censo, assim como acontece aqui no Brasil, quando o IBGE bate lá na sua porta, só que eles tinham que ir até a cidade para participar desse censo. E era um decreto, então todos tinham que ir. José era da casa de Davi, ele pertencia à linhagem real de Davi. E a sua cidade, portanto, era a cidade de Belém. Por isso que ele precisava ir lá em Belém. Era uma viagem de aproximadamente 150 quilômetros. Quando a gente fala uma viagem de 150 quilômetros hoje, é pertinho. 150 quilômetros aqui, para onde que a gente vai, sabe? Pensa aí comigo. 150 quilômetros, Ribeirão Preto? Não, está mais longe um pouquinho Ribeirão, né? Talvez Batatais? Talvez, mais ou menos. Certo? Então, se eu pego o carro aqui, vou em Batatais, faço o que eu preciso fazer, volto no mesmo dia, está resolvido. Pronto. O problema, irmãos, que não tinha carro. Tinha carroça, nessas coisas, né? E pelo que a gente sabe, eles foram a pé. Talvez Maria, montada num jumentinho, como
a gente consegue ver aí nas historinhas, né? Sendo empurrada, porque ela já estava em estado avançado de gravidez. E, enfim, era uma viagem de, no mínimo, 4 dias de viagem. Então, tinham seus desafios aí, não tinha não, irmãos? Viajar 150 quilômetros para fazer esse recenseamento, né? Ou participar deste censo. Mas havia um agravante, né? Ela estava grávida. E, além de estar grávida, estava prestes a dar à luz. Ela estava muito barriguda. As irmãs que já tiveram filhos já sabem o quanto vai chegando ali no 8º mês, o quanto que a coisa vai apertando. A Claudineia, quando ela ficou grávida do Estevão, ela trabalhava. E quando foi chegando ali perto do 8º mês, ficou muito difícil continuar. Tanto é que ela pediu o afastamento antes de ganhar neném, porque ela não aguentava. Então, quem já teve filho sabe que é difícil essa questão. Mas, irmãos, ainda para piorar, quando chegaram em Belém, não tinha lugar. Mas sobre isso nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, houve muitos desafios. Não foi uma viagem tranquila. Houve muita dificuldade, houve muitos desafios, houve muitos problemas que precisaram ser resolvidos. Mas nisso tudo, meus amados irmãos, Deus tinha um plano. Deus tinha um plano. No caso de José e Maria, irmãos, o plano era levá-los para o lugar certo na hora certa. Talvez nós poderíamos olhar, sem nós aprofundarmos na Bíblia, talvez nós poderíamos olhar e falar, mas Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Por que ir para Belém agora? Talvez pensa só José ou Maria, por que agora nós irmos para Belém? Maria está prestes a dar à luz ao seu filho, Senhor. Por que o Senhor está permitindo isso? É uma viagem difícil. Mas Deus estava no controle. Irmãos, Deus permitiu tudo isso porque lá no Antigo Testamento, Deus havia revelado para o profeta Miqueias que o Messias, o Cristo, nasceria na cidade de Belém, não em Nazaré, não na Galileia, mas em Belém da Judéia. Miqueias, capítulo 5, verso 2 diz, e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que há de governar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, Deus havia revelado que seria em Belém esse nascimento. Então, quando nós olhamos, irmãos, para esse texto, nós podemos ver que tudo o que aconteceu, apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar do sofrimento, Deus estava rigorosamente no controle de tudo. Tudo o que aconteceu, cada detalhe, os levou para o lugar e na hora que Deus queria. Isso nos mostra, irmãos, que Deus tem um plano em tudo que acontece em nossas vidas. Tudo. Seja os momentos bons, seja momentos de dificuldade, Deus ele tem um plano para as nossas vidas. E o plano de Deus consiste, irmãos, em que todos nós estejamos na plena e perfeita vontade de Deus. As pessoas que não conhecem Deus e as pessoas que estão longe de Deus, elas querem viver segundo a sua vontade, segundo os seus desejos. Mas o servo de Deus, o salvo em Cristo, aquele que conhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele procura estar na plena e perfeita vontade de Deus. O problema, irmãos, é o pecado. O pecado que nos tira deste alvo, que é a vontade de Deus.
Quando o pecado entrou no mundo, o pecado tirou a humanidade deste alvo, que era estar na plena e perfeita vontade de Deus. E quando Jesus veio ao mundo, Ele veio para nos colocar neste alvo novamente. Nos colocar em direção a este plano perfeito de Deus. Por isso, irmãos, Deus quer que todos se arrependam de seus pecados e creiam em Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, para que possam ser reconciliados com Deus e assim possam viver em plena comunhão com Ele e andando em sua plena e perfeita vontade. Vocês conseguem entender isso? Conseguem ver isso? Deus está trabalhando, salvando almas, trazendo para perto de si, para que nós que somos salvos possamos andar na vontade dEle. Cumprindo o seu querer. Cumprindo o seu propósito sobre nossas vidas. Deus tem um plano em tudo que acontece em nossas vidas, irmãos. Até mesmo nas dificuldades que enfrentamos. Deus usa problemas, as dificuldades, as lutas, para nos levar para mais perto dEle. Para nos levar a entender que precisamos de Jesus. Nós conseguimos ver isso, por exemplo, na parábola do filho pródigo. O filho pródigo, ele chegou no pai dele e falou: pai, me dá minha parte da minha herança. Havia um monte de coisa errada ali, Sávio. Porque como é que você vai pedir herança para o pai que está vivo? Mas ele pediu e o pai deu. E ele pegou aquele dinheiro e saiu gastando com os prazeres dessa vida. Gastando com mulherada, gastando com prazeres, com drogas, gastando com tudo. Mas o problema é que longe do pai, ele encontrou o fundo do poço. A história chega ao ponto, da história deste homem, nessa parábola, ele chega ao fundo do poço quando ele foi colocar comida para o porco e então ele sentiu desejo de comer a lavagem do porco. Então ele entendeu, isso aqui não está certo. Minha vontade, meus desejos só me levou para esse lugar. Eu preciso voltar. Mas o arrependimento ali naquele texto, nós podemos ver, irmãos, que acontece. Esse texto está lá em Lucas 15, depois você em casa pode ler esse texto com mais carinho, com mais atenção. O arrependimento na vida do filho pródigo, nós podemos ver, irmãos, quando ele fala assim: eu vou voltar, mas não para ser recebido como filho, mas para ser recebido como servo. Porque o servo mais humilde do meu pai vive muito melhor do que eu estou vivendo. E quando ele chega, ele é recebido de braços abertos pelo seu pai, e seu pai faz uma grande festa, falando: não, você é meu filho, você esteve longe, mas agora você voltou para casa. Então, meus irmãos, essa história do filho pródigo nos ensina que problemas, lutas, dificuldades, tribulações servem para levar o servo de Deus, serve para levar pessoas para o Senhor Jesus. Perdidos para que possam se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo, e os salvos para que possam voltar a ter plena comunhão com o seu Pai celestial. Em Romanos capítulo 8, versículo 26 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Irmãos, Deus conhece nossas vidas, Ele conhece, Ele sabe como Ele pode chamar a nossa atenção. Ele sabe qual a maneira certa, o lugar certo, a hora certa para agir em nossas vidas, para nos trazer para mais perto dEle. Então, quando você perceber que as coisas não estão muito bem do jeito que você está imaginando, não está meio fora do controle, talvez você esteja passando por certas dificuldades em sua vida, será que não é Deus chamando a sua atenção? Você precisa de Jesus. Porque o propósito de Deus, irmãos, nas tribulações, sempre é nos trazer para mais perto dEle. Em segundo lugar,
O segundo evento que eu quero destacar aqui, que também nos ensina grandes verdades, está no versículo 7. Versículo 7 diz assim: E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-nos em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Se você olhar aqui, você pode observar que Jesus foi colocado em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Quando José e Maria chegaram em Belém, eles não conseguiram encontrar um lugar para dormir, para ficar hospedado. O estalagem está no sentido de um pequeno hotel ou um quarto de hóspedes, um lugar para eles ficarem hospedados. Não encontraram nenhum lugar, porque a cidade de Belém estava lotada devido ao alistamento, ao decreto do imperador romano. Mas foi em um lugar inapropriado, que Jesus encontrou um lugar para nascer. Irmãos, isso mostra a realidade do coração humano. Quero chamar a sua atenção primeiramente para a qualidade, a natureza do coração humano. O nosso coração, irmãos, por causa do pecado, está sujo, está imundo para Deus. É um lugar completamente inapropriado para Deus habitar. Porque o pecado é como se fosse uma coisa imunda, um vômito, algo realmente que você detesta. Agora, se o nosso coração está sujo pelo pecado, certamente é um lugar que Deus não gostaria de morar. Porque está manchado, está sujo, está nojento. Ou você gostaria de descer ali naquele ribeirão, como chama aquele ribeirão que passa aqui na cidade aqui? Você gostaria de descer naquele ribeirão e tomar um banho ali embaixo? Hã? Beber uma aguinha ali, ó? Gostaria disso, irmãos? Nem que se você estivesse morrendo de sede, você ia querer. Porque é nojento. E o pecado é desse jeito para Deus, irmãos. Nosso coração se tornou inapropriado para Deus, mas foi justamente aí que Deus decidiu habitar. Foi justamente nesse lugar inapropriado que o Senhor Jesus Cristo quer habitar. E Ele decidiu habitar quando nós, arrependidos, entregamos nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Quando nós, arrependidos, invocamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, Ele veio habitar nos nossos corações. Mas quando Jesus ele entra no coração, o coração não continua do mesmo jeito, Beto. Quando Jesus ele entra, Ele lava o nosso coração com o seu sangue, nos purificando com o precioso sangue de Jesus Cristo. Por isso, irmãos, que não há mais condenação, porque os nossos corações estão marcados com o sangue precioso de Jesus, que purifica-nos de todo o pecado. Mas há uma outra questão sobre a realidade do coração que eu gostaria de destacar. Assim como José e Maria não encontraram lugar em Belém, um lugar para se hospedar, porque estava cheio, muitos corações também se encontram cheios demais para receber Jesus, para Jesus entrar. Muitas pessoas até querem receber Jesus. A hora que ouvem o Evangelho, ficam animadas. Não, eu preciso. Mas estou cheio demais para receber Jesus. Há lugar para Jesus no seu coração, na sua vida? Ou está cheio demais com religião? Está cheio demais com tradições familiares? Cheio demais com trabalho, com lazer, entretenimento, cheio de vaidades, ou até mesmo cheio de você mesmo? Há lugar para Jesus no seu coração? Eu digo para você, meu amado, nesta noite, para que Jesus possa entrar de fato no seu coração,
Você precisa esvaziar-se de si mesmo para que Ele possa entrar na sua vida. Sabe por que Jesus quer que nós nos esvaziamos de nós mesmos? Porque Ele não quer um lugarzinho para morar no seu coração. Ele quer a casa toda. Ele quer toda a sua vida, todo o seu coração. Ele quer você por completo. Lá em Deuteronômio 6:5 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Ele quer você por completo. Mas para ter você por completo, você precisa desapegar dessas coisas. Você precisa desapegar das coisas deste mundo. Você precisa desapegar da tradição familiar. Desapegar da sua religiosidade que você herdou dos seus pais. Você precisa desapegar das coisas que antes preenchiam o seu coração, para que você possa depender unicamente de Jesus Cristo. Em Mateus, abra sua Bíblia lá, eu convido você para ler esse texto. Mateus 10, 37 e 39. Esse texto é muito importante para a gente entender isso. Deus não quer que você entregue parte da sua vida, ou que você busque ao Senhor apenas como algo religioso. Não, Ele quer que você se entregue por completo a Ele. Veja comigo Mateus 10, 37 a 39. Diz assim o texto: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, quem está dizendo essas palavras é Jesus Cristo. É o próprio Senhor Jesus que está dizendo. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é, diz alguém. Ou quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, diz alguém. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Para que Jesus entre no seu coração, precisamos esvaziar-nos de nós mesmos para que Ele habite em nós. Precisamos desapegar de tudo para dependermos apenas de Jesus. E se nós não desapegarmos, irmãos, se nós não realmente esvaziarmos de nós mesmos, pararmos de buscar as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas paixões, Jesus nunca vai estar no controle completo de nossas vidas. Muitas pessoas se arrependem dos seus pecados e entregam verdadeiramente sua vida a Cristo, mas não permitam que Jesus controle sua vida. Querem continuar no controle de tudo. Mas Jesus nos chama a uma entrega total. Nós temos um hino no cantor cristão: tudo entregarei. Tudo entregarei. E é isso que Deus quer de nós, irmãos. Que nós nos entregamos por completo para que Ele controle toda a nossa vida. Para que nossas vidas sejam realmente vasos nas mãos de Deus para que Ele possa usar. E para que nós possamos desfrutar de todas as bênçãos espirituais que Deus tem reservado para nós. Tem que haver uma entrega total da nossa parte. Em terceiro e último lugar, nós já estamos encerrando. Eu quero destacar o que está registrado dos versículos 8 a 16. Nós não precisamos ler, nós já lemos. Mas aqui está falando da aparição miraculosa de um anjo aos pastores de Belém, noticiando as boas novas a eles do nascimento de Cristo, do Senhor e Salvador Jesus. E naquele mesmo instante, quando ele termina de anunciar, aparece um coro angelical cantando, louvando a Deus pelas boas notícias que o anjo trouxe sobre o nascimento de Jesus. O que eu quero destacar, irmãos, neste evento, é que depois de ouvirem as boas novas angelicais, aqueles pastores de Belém decidiram ir até Jesus. Nós podemos ver aqui uma dinâmica de evangelismo. O anjo chega, anuncia as boas novas,
Eles ouvem, e depois de ouvir e ver tudo aquilo de Deus através daqueles anjos revelar a glória de Cristo, então aqueles pastores decidem ir até Jesus. É assim que funciona a dinâmica do evangelho, a dinâmica do evangelismo. Jesus Cristo nos manda ir, anunciar, pregar as boas novas de Cristo. Quando nós pregamos, essa é a parte do homem, mas a parte de Deus é convencer, revelar Jesus ao pecador. E então, convencidos do pecado, da justiça e do juízo, e também de quem Jesus é, principalmente, o pecador, ele vai em direção a Cristo, recebendo como seu único e suficiente Salvador. Irmãos, o que eu quero dizer aqui, que uma pessoa só irá crer de verdade no Senhor Jesus Cristo, quando o Espírito Santo revelar Jesus ao seu coração. Revelar quem Jesus é. Revelar o que Ele fez em nosso favor. Somente quando Ele nos revela essas verdades e nos convence dessas verdades, é que verdadeiramente acontece o novo nascimento. E diante disso, irmãos, eu pergunto, quem é Jesus para você? Jesus, ele é um curandeiro? Você tem buscado Jesus apenas pelas curas que Ele pode operar em sua vida? Porque Jesus ainda pode curar, amém, irmãos? Ele tem poder para isso, Ele é o médico dos médicos, mas ser médico dos médicos não revela o verdadeiro caráter de Jesus. Quem é Jesus para você? Talvez para você Jesus trabalhe como um gênio da lâmpada para realizar seus desejos e vontades, como alguns apresentam Jesus aí. Não, meus irmãos, Jesus não é um gênio da lâmpada que vai realizar os seus desejos e vontades. Deus não trabalha fazendo barganha. Deus, Ele quer você servindo a Ele por quem Ele é, não pelo que Ele pode te dar. Isso é o verdadeiro cristianismo. Quem é Jesus para você? Jesus é um curandeiro? É um gênio da lâmpada? Ou Ele é o Cristo Senhor, Filho do Deus vivo, Salvador e Senhor da sua alma? Quem é Jesus para você? Esta resposta define toda a sua eternidade. Somente o salvo de verdade pode declarar com convicção que Jesus é seu Salvador e Senhor. Somente o salvo pode desfrutar das bênçãos espirituais dadas por Deus por meio de Jesus Cristo. Quem é Jesus? Eu vou resumir aqui para você. Jesus é Jeová, que veio em carne, na pessoa do Filho Jesus Cristo, para que em carne Ele pudesse dar a sua vida, o seu bem mais precioso, para que através do seu sacrifício na cruz, da sua morte na cruz, do seu sangue derramado no Calvário, Ele possa salvar um pecador miserável como eu e como você. E somente o Espírito Santo pode revelar isso para você de verdade. Quem é Jesus para você, meu amado? Concluindo, nós vimos que Deus tinha um plano nas dificuldades que José e Maria enfrentaram para estar em Belém. Da mesma forma que Deus tem um plano nas dificuldades que você enfrenta, quer levar você para mais próximo dEle, para colocá-lo na plena e perfeita vontade de Deus. Vimos que Jesus foi colocado em uma manjedoura porque não havia lugar para Ele na estalagem. Assim como hoje não há lugar para Jesus em muitos corações por estarem cheios demais para Jesus entrar. E vimos também que, assim como aqueles pastores de Belém, as pessoas somente irão até Jesus quando, após ouvirem o Evangelho e o Espírito Santo revelar Cristo,
para eles, revelar quem Jesus é e o que Ele fez em nosso favor. O Natal, irmãos, nos ensina grandes verdades. E dentre essas tantas verdades, nós podemos ver estas três verdades maravilhosas nesse relato de Lucas capítulo 2. Eu não sei em qual destas verdades o Espírito Santo pegou o seu coração. Talvez nessas três verdades, ou pelo menos em uma delas. Mas eu sei que em todas essas verdades, no final, Deus sempre estará te levando para Jesus. No final de cada uma destas verdades, o final sempre é nos levar em direção a Jesus Cristo, Beto. Sempre em direção a Cristo. Seja pelos problemas que enfrentamos, Deus está trabalhando para nos levar em direção a Jesus. Para as pessoas que estão com seu coração cheio demais, com as coisas deste mundo, Jesus está trabalhando para te levar em direção a Cristo. Seja na questão de ouvir o Evangelho, de revelar Jesus para você, Deus está trabalhando para te levar em direção a Jesus Cristo.